como abordar o cliente pessoalmente, presencialmente. Quem aí aborda o cliente presencialmente? Gente, hoje eu separei um passo a passo para vocês. Desde o comecinho, desde o primeiro momento com o cliente até o final não. Hoje a gente vai falar só de abordagem. Como fazer para abordar o cliente. Por que eu decidi falar sobre isso, gente? Isso é uma das principais temas que são me pedidos, que me pedem nos treinamentos, né? Porque muitas vezes os vendedores, eles não sabem o que fazer, eles não sabem como se aproximar. O cliente tem medo de vendedor, então ele desvia. Ele acaba, a gente sabe que a gente precisa ter muito tato, muita sensibilidade no primeiro ponto de contato com o cliente, e a gente pode colocar tudo a perder ali se o cliente não tiver uma boa impressão. Aquela história de que a primeira impressão é a que fica, ela é verídica. E quando a gente fala de atendimento ao cliente, tem um dado muito importante, muito sério, que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte, gente. Tem uma pesquisa que diz que quando um cliente tem uma má impressão da gente, ele precisa, em média, nós precisamos, em média, 8 novas oportunidades para desfazer uma primeira impressão errada em relação a nós, nosso comportamento, nossa real intenção de ajudar. Só que, na prática, qual é o cliente que te dá 8 oportunidades de desfazer uma primeira má impressão? Nenhum. E o que acontece? Nós não temos uma segunda oportunidade. Na maioria das vezes o cliente vem, ele acredita, né, que por uma razão, enfim, por ele talvez acreditar que nós somos a melhor opção. E se nós, por alguma razão, não aproveitarmos esse momento, nós não vamos ter uma segunda chance de causar uma segunda impressão. A primeira impressão, principalmente quando se fala em atendimento, é a que fica. Por isso, então, eu decidi conversar hoje com vocês sobre como abordar o cliente presencialmente. Independente se você tem uma loja, independente do nicho de mercado que você atua, independente se você faz o primeiro contato por telefone e futuramente vá contatar o seu cliente, né? Vai marcar uma reunião, enfim, vai ter um momento que você vai estar presencialmente com o seu cliente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? 2 razões fundamentais. Primeiro, porque desfazer uma primeira impressão errada é muito difícil, precisamos de muitas oportunidades e na maioria das vezes o cliente não nos dá. E segundo, extremamente importante, é porque muitas vezes a primeira abordagem é o primeiro ponto de contato que o cliente tem contigo. E isso é muito importante, isso fica marcado, a primeira referência, né? É a primeira vez que o cliente vem nos buscar, então a abordagem é sim o primeiro ponto de contato teu com o cliente. Isso é muito importante. Então o que eu fiz hoje? Separei um passo a passo para vocês de como a gente deve fazer para abordar um cliente presencialmente. Vamos começar? Número 1, primeira coisa que você deve fazer, então, é sempre, se você tiver uma oportunidade, imagine que você tem um produto, serviço aí que você precisa, que você tem a oportunidade de marcar com esse cliente entrou em contato e ele vai te fazer uma visita. Se você tiver a oportunidade, mande sempre um áudio. Se você não puder fazer uma ligação, um áudio, porque o primeiro passo que a gente precisa sempre fazer com o nosso cliente é gerar familiaridade. E uma técnica muito boa para a gente fazer isso é a gente fazer o cliente escutar a nossa voz. E provavelmente ele vai escutar a voz, ele vai nos responder também. E nós vamos escutar a voz dele. Então lembra que a partir do momento que o cliente me escuta dizendo, pronunciando o nome dele, ele já se desarma. Então, se você
trabalha com modelo de negócio, com modelo de venda, onde é possível você fazer um primeiro contato mandando um áudio para o seu cliente, faça isso. Mande confirmando o horário que ele vai vir, avisando que você está esperando. E aí, muito importante, sempre faça isso de pé e sorrindo ao falar. Por quê? A gente consegue, o cliente consegue perceber na nossa entonação de voz qual é o nosso sentimento naquele momento. Por isso nós precisamos falar sorrindo. E segundo, de pé, porque assim, tem muito a ver com o nosso diafragma, com a nossa respiração. Então vai mandar um áudio, vai dizer para o cliente, bom dia, tudo bem? Passando para dizer que já estou passando um cafezinho aqui para lhe esperar, aquela coisa e tal. Sempre de pé e sorrindo ao telefone, certo? Se você tiver a oportunidade de fazer um primeiro contato, então faça por áudio. O primeiro ponto de contato do cliente for, por telefone, faça. Agora, eu não tenho essa oportunidade. Eu tenho um negócio, um comércio, uma loja e eu estou lá e o cliente simplesmente entra na loja. E esse é o meu primeiro ponto de contato. O que a gente vai fazer então? Segunda situação, quando o cliente entra na loja e a gente precisa abordar. Gente, olha só, que nem eu falei pra vocês, esse é um dos assuntos que mais me pedem, tá? Mais me pedem nos treinamentos de venda. Como se dirigir ao cliente, como fazer a primeira abordagem e por quê? Porque realmente isso é muito importante, porque eu já falei no começo da live, a primeira impressão é que fica, e quando a gente fala em atendimento, nós precisamos de 8 novas oportunidades para desfazer uma primeira impressão errada e o cliente não nos dá essa oportunidade. E segundo, quando eu tenho uma loja física, a abordagem é o primeiro ponto de contato do cliente comigo e isso marca o nosso cliente. Por isso a gente precisa se preocupar sim com isso. Então imagine que você está numa loja e o cliente entra. Primeira coisa, meninas e meninos que estão aqui, a gente nunca vai reto em direção ao cliente. A gente nunca caminha na direção do cliente. Se vocês fizerem um teste, vocês vão ver que se o cliente entrar na porta e vocês mirarem ele e forem em linha reta, ele vai desviar de vocês. É inconsciente. O cliente vai desviar. E por que o cliente desvia? Lembra que cliente tem medo de vendedor? Ele desvia porque ele tem a sensação que ele vai ser atacado por um vendedor que está sedento por vender. Por vender. E é fato, gente, vocês provavelmente quando estavam na posição de cliente, não de vendedor, já passaram por essa situação. E ali no primeiro ponto de contato já pode se criar uma situação não muito legal, que pode ir travando todo o nosso atendimento durante o resto da venda. Como que a gente faz então para essa primeira impressão ser mais leve, Existem algumas técnicas. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Por que é que o cliente tem medo, do vendedor? Primeiro porque existe uma crença gigantesca que vendedor é tudo igual, que o vendedor é quem tira o dinheiro do outro, vai tirar o dinheiro da gente, que o vendedor tá ali para só bater meta, enfim, é assim. A gente tá aqui hoje, quero dar os parabéns para vocês que estão aqui, porque a gente tá dando os primeiros passos para tentar desfazer essa impressão de que vendedor é quem tira dinheiro do outro. A gente já entendeu que o vendedor é gente que ajuda a gente. E a gente tá aqui para ajudar uns aos outros. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, gente, as nossas mãos, elas comunicam muito em relação ao quem somos, como nos comportamos e principalmente as intenções que a gente tem. Pode perceber que eu acabo falando mais com as mãos aqui com vocês do que com a minha própria voz. É inconsciente. No nosso atendimento não é diferente. Então eu queria dar um passo para trás e explicar para vocês por que o cliente reage desviando da gente e por que a gente precisa comunicar para ele com a nossa expressão corporal e principalmente com a nossa fisionomia que nós não vamos atacar.
Nós temos um cérebro reptiliano e quem é meu aluno sabe que eu aprofundo muito nos lagartos tomadores de decisão, né, guria? Nós, seres humanos, temos 3 lagartos tomadores de decisão dentro da nossa cabeça. O lagarto do medo, o lagarto do ego e o lagarto do dinheiro. Eles estão ali com um simples e único objetivo, nos defender. E eles são, quando eu falo reptiliano, eu digo pré-histórico, o nosso cérebro é primitivo. Eles são assim, das nossas ações mais inconscientes, lá de quando ainda éramos, né, a gente traz uma bagagem genética lá da época dos homens das cavernas ainda. Esses 3 lagartinhos, eles só sabem fazer 2 coisas: atacar ou defender, porque eles precisam te manter vivo. Então, a qualquer sinal de que alguém vai tirar, lembra que eu falei dos 3? O teu dinheiro. A qualquer sinal de que alguém vai roubar o teu tempo, ou a qualquer sinal que alguém vai ferir o teu ego, eles vão atacar ou te defender. Como que eles atacam? Fechando a expressão, não deixando o vendedor falar, sendo curto e grosso, ou eles se defendem indo embora, não deixando você desenvolver, ou pior, atacam, te trazendo um monte de objeções e obstáculos para você fechar aquela venda. E a gente precisa desarmar esses 3 lagartinhos para conseguir criar o primeiro passo na abordagem, que é o que? Gerar familiaridade com o nosso cliente. E o que a gente faz então? Lembra, gente, que quando a gente fica nervoso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já passaram por uma situação onde vocês ficaram nervosos, ansiosos, com medo de alguma coisa? É inconsciente, a gente soa nas mãos, né? Quando a gente fica brabo, com raiva, a gente não percebe, fecha a mão e faz força. Isso são esses 3 lagartinhos dando sinais, dizendo sai daí ou ataca. É isso que eles sabem fazer. O que acontece? Automaticamente, quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha para as mãos delas, porque é a nossa maneira de inconsciente comunicar a nossa intenção. Então, todas as vezes que vocês se direcionarem, né, forem em direção do cliente, não vão jamais com as mãos vazias. Vocês já perceberam que para mim falar com vocês aqui, eu tô sempre com uma caneta na mão? Ou seja, eu tô comunicando pro lagarto de vocês que ele não precisa ter medo de mim, que eu não vou atacar e que ele não precisa de se defender. Por quê? Porque eu estou ocupada, eu estava fazendo alguma coisa, né? Então, se você, vamos dar o exemplo, que você tem uma loja, toda vez que você for em direção ao seu cliente, leve um cabide na mão, coloque uma peça de roupa no braço. Se você não tem um produto, serviço, né, levante e vá em direção ao seu cliente com uma caneta, com a sua xícara de café, mostre para ele que você estava ocupado com alguma coisa, que você vai sim parar para dar atenção para ele, mas não que você estava ali pronto para atacar a primeira vítima que entrar a porta dentro, porque é essa leitura que os lagartos vão ter. E aí esse cliente vai fechar a expressão, vai cruzar os braços, não vai ficar disponível para te ouvir e você vai ter muito mais dificuldade em ter sucesso nessa venda. Então, o primeiro passo, quando a gente se coloca diante de um cliente, quando a gente vai abordar ele na loja, quando o primeiro ponto de contato seu com o cliente é na loja, primeiro, lembra aí, não jamais vá caminho reto em direção ao seu cliente, deve ter algum espaço no seu ambiente de trabalho, uma maneira de você fazer um desvio, a gente chama isso de desvio de 180 graus, fazer um desvio, largar alguma coisa no meio do caminho, na mesa do colega, pode ser, pega alguma coisa que tu tem na mão, um livro, larga na mesa do colega, faça alguma coisa antes de ir reto ao cliente. E segundo, não vá com as mãos vazias, porque assim, ó, isso é fato. As pessoas sempre me perguntam, o que eu faço com as mãos quando eu tô no atendimento? Aí a gente entra nas lojas e vê os vendedores, eles estão assim, com as mãos para trás, né? Na posição de, eu sempre digo posição de açucareiro, definitivamente, ou eles estão assim, ou eles estão assim, ou eles estão com o braço cruzado, pior ainda. Então, para resolver isso, sempre alguma coisa nas mãos. Resolve 2 problemas. O primeiro, você já sabe o que fazer com as suas mãos. E o segundo, você comunica
para os lagartos tomadores de decisão do seu cliente, e é com eles que você precisa conversar, que você não vai atacar, que eles não precisam se defender, que você não é como a maioria desses vendedores que estão aí, ó, só sedentos pela primeira vítima, que você não é desse time, certo? Então é a primeira coisa que você vai comunicar para o seu cliente. O segundo ponto, gurias e meninos, que é super importante. Nos primeiros 2 minutos do teu primeiro contato com o cliente, você pode falar de qualquer coisa, menos de venda, né? Então assim, se eu estou com uma coisa na mão, com o café na mão, eu já vou pegar o gancho do café para falar com o meu cliente. Se eu estou com uma peça na mão, eu já pego aquela peça né, que está na minha mão, enfim, para achar um gancho. Mas o que acontece? Como assim, Karine? O que eu vou falar com o cliente se eu nunca vi essa pessoa na minha frente? Como que eu vou fazer para puxar um assunto com um desconhecido, né, lá dentro da loja? E aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, a gente precisa observar o ambiente como um todo, o contexto daquele cliente. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês e vocês não podem interpretar errado, tá? A gente precisa observar o cliente como um todo, o cabelo, a maneira como ele está vestido. Por que eu vou observar como o meu cliente está vestido? Não para mim fazer uma leitura, presta atenção. Se ele pode ou não pode ser meu cliente, nada a ver com fazer leitura e isso é horrível. Eu tenho certeza que em algum momento você já passou por alguma situação onde o vendedor te olhou, te fez um raio-x dos pés à cabeça e você se sentiu muito mal, e você não vai fazer isso com o teu cliente, mas você vai sim olhar para a maneira como ele está vestido, vai identificar pontos de destaque no teu cliente. Por quê? Provavelmente o teu cliente tem algum ponto de destaque na maneira como ele se comporta, na maneira como ele se veste, no ambiente como todo, pontos de destaque pelo qual ele sente muito orgulho. E aí você, como bom vendedor que vai conseguir puxar um assunto sobre isso e conectar com o cliente de acordo com o que ele tem e o que ele te trouxe. Por exemplo, na vida real, entrou um cliente com um filho no colo. Nossa, a gente adora. Isso ali é o ponto de orgulho dela. É por ali que eu começo. Entrou uma cliente que tem um cabelo diferente. Vou dar um exemplo. Aquilo ali é um ponto de orgulho. Entrou uma cliente que você percebe que tem uma postura diferenciada. Procura um ponto de orgulho no cliente. E é exatamente sobre aquilo ali que você vai começar a falar com o cliente, sobre o que ele te trouxe de diferente. Difícil fazer? Não é difícil fazer. Não é difícil fazer. Se você em algum determinado momento não encontrou o ponto de orgulho no cliente, procura isso no ambiente externo, nas pessoas que estão com ele, no que está acontecendo lá fora, né? E aí, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu nem ia falar sobre isso com vocês, tá? Mas uma coisa que eu sempre coloco nos meus treinamentos é o seguinte, tá? As pessoas sempre dizem assim: eu não perco tempo lendo jornal, eu não sei o que, não olho isso, não olho aquilo, porque só dá notícia ruim, olha só, os clientes adoram pessoas bem informadas. Então assim, quando a gente vai abordar um cliente e a gente sabe, por exemplo, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso ambiente, naquele dia, naquele momento, com certeza isso pode ser um ponto para você tocar com o teu cliente na hora de fazer uma abordagem. Se a gente usa muito na questão de previsão de tempo, né? Olha só, eu não gosto muito, mas num aperto, a gente pode até usar um ponto como esse para a gente achar um ponto de conectividade com o nosso cliente. Feito então, entender o passo número 2, então, é a gente fazer uma leitura rápida do nosso cliente e procurar um ponto de orgulho nele, para a gente conseguir puxar um assunto
gerar conexão com o cliente com algo que é dele, que ele trouxe. Aí a gente já sai na frente da maioria dos vendedores, porque um cliente que está ali no primeiro momento, ele quer verdadeiramente saber se você está interessado em deixar a vida dele mais fácil, mais simples, em resolver o problema dele. E quando eu busco familiaridade, conexão com algo que é dele, que ele me trouxe, nossa, eu saio na frente da concorrência. Por que a gente precisa gerar conexão, conversar sobre tudo com o nosso cliente nos 2 primeiros minutos antes de falar sobre venda? Quero dar um exemplo que eu adoro aqui. Gente, quando a gente vai pra balada, tá? Eu não vou mais porque eu sou casado, mas eu sei que tem muito solteiro por aqui. E quando eu era solteiro também, a gente não dá o primeiro beijo na boca e antes de dar o primeiro beijo na boca fala do casamento, né? Claro que não. Claro que não. E a mesma coisa é na venda. Então, devagar, vão com calma, não sai abordando o cliente, atropelando, já perguntando o que era pra ti. Eu odeio essa pergunta. O que era pra ti, né? Não sai dizendo, achando que o cliente já vai te falar do casamento se ele nem te conhece. Primeiro beijinho na boca. Primeiro tira o selinho do teu cliente, tira o sorriso do teu cliente. E isso é fundamental. Então, não esquece disso, tá? Leva isso pro teu dia a dia. Não sai beijo na boca, não se fala em casamento antes do primeiro selinho com o cliente. Isso é extremamente importante. É exatamente assim que a gente fazia lá na balada, é isso que a gente vai trazer pro nosso dia a dia na hora de negociar com o nosso cliente. Então, devagar, vai com calma, vai com calma. Quem vai com muita sede ao pote derruba e se lambuça e perde mel ainda, certo? Depois que a gente fez isso, então, né? Depois da nossa conexão inicial, e a gente falou de muita coisa aqui, já falou de fazer o desvio, já falou de conversar com os lagartos tomadores de decisão, de desarmar o cliente com alguma coisa na mão, já falou de procurar um ponto de orgulho no nosso cliente, já falou de não falar sobre venda nos primeiros 2 minutos, né? E conseguir gerar conexão com o que o cliente te trouxe, com os sinais com que ele está comunicando pra gente, tudo isso no quesito número 1, que é gerar familiaridade com o nosso cliente. Depois que a gente conseguiu fazer tudo isso, a gente está pronto para começar a perguntar, entender e validar o que o cliente veio fazer, o que o cliente veio buscar. Então, ponto número 2, pergunte, entenda e valide. Isso tudo dentro da abordagem. E aí a gente precisa fazer perguntas certas, né, pontuais para os nossos clientes, perguntas muito simples, como assim, a gente precisa entender por que o cliente nos procurou, por que o cliente decidiu nos fazer uma visita, vamos usar a linguagem mais simples, né, mais coloquial, porque o cliente, né, conversou com o cliente e tal, então, por que você resolveu me fazer uma visita? Traga linguagens mais simples, esqueçam essas coisas engessadas. Gente, eu tenho pavor e eu já fiz muito treinamento de vendas. Eu vou dizer para vocês, até já ensinei isso para os meus filhos de venda. Aquelas perguntas engessadas que todo vendedor faz para todo cliente. O que trouxe o senhor à nossa loja hoje? Seja bem-vindo. Com o que posso ajudar o senhor hoje? Não engessem isso. Isso é coisa de quem pula a familiaridade. E aí começa já pelas perguntas. Não é assim que a gente começa. Primeiro a gente gera familiaridade. Se você gerar familiaridade com o cliente, a conversa flui. Ela começa a acontecer. E você, sem perceber, e o seu cliente começam a falar sobre as razões pelas quais ele te perguntou. Tudo vira uma conversa, fica muito mais fácil. Então, ponto número 2, depois da familiaridade, pergunte, entenda e valide a dor de cada um dos clientes. Com perguntas simples. Simples. Procure entender por que ele te procurou, procure entender por que ele te fez uma visita e procure entender o que ele precisa verdadeiramente resolver. Esse é o teu papel, até aqui. Número 4. Depois que o cliente te contou por que ele veio até aqui, até a tua loja, por que ele resolveu te fazer uma visita,
você vai pro ponto número 4, que é contar uma história de alguém que tinha a mesma dor e você conseguiu resolver. Como que a gente vai fazer isso? O cliente, né, toda aquela familiaridade, enfim, e ele te contou a razão pela qual a razão pela qual ele veio te fazer uma visita. E aí você vai dizer para ele: nossa, senhor fulano, você já perguntou o nome dele, enfim, né? Você vai dizer: então, senhor fulano, que bom que o senhor que bom que o senhor decidiu me fazer uma visita. Sabe que eu tinha um cliente, acabei de atender um cliente assim, e nós resolvemos assim. E para o senhor eu posso dizer que aqui nós podemos fazer isso. O que é isso, gente? Direção. É o que eu sempre digo aqui para vocês. Toda conversa, até agora, nós só nos relacionamos com o nosso cliente. Só nos relacionamos. A gente precisa dar direção. E é aqui que mora o grande erro dos vendedores. A maioria não direciona, só se relaciona. Fica tão bom, tão agradável essa abordagem, tu não sai daí, não sabe como sair daí e vender para o cliente. Então, depois que você descobriu a dor, depois que você descobriu a razão pela qual o teu cliente te procurou, você vai contar para ele uma história de um cliente que tinha uma dificuldade, uma necessidade parecida e que você conseguiu resolver. Curto, breve, né? E vai dizer para ele: no caso do senhor, nós podemos fazer assim, assado, a gente pode fazer assim, né? Pode ir por aqui, pode ir por ali, senta aqui, aí vocês vão no desenrolar, de acordo com a realidade de vocês, tá? Vocês vão ir conduzindo o cliente, se vocês vão chamar para sentar na mesa de vocês, se vocês vão pegar uma peça, um produto para mostrar para o cliente de vocês, dentro daquilo que ele pediu, vocês vão adaptar para a realidade de vocês, certo? E vão, a partir da condução, mostrar para eles que vocês estão verdadeiramente interessados em resolver e que ele acertou em cheio em decidir te fazer essa visita. É assim que tem que ser. E aqui, gente, assim, eu queria trazer para vocês, nossa, a gente poderia ficar aqui, eu poderia fazer um aulão de uma manhã inteira para vocês sobre abordagem, porque esse é um dos pontos mais importantes no atendimento. Porque, gente, de novo, a abordagem é o primeiro ponto de contato do cliente com vocês. Então é assim, ó, é muito importante. É na abordagem que você desarma os lagartos tomadores de decisão. É na abordagem que você ganha a confiança do cliente. É na abordagem que você desarma o cliente para que ele permita que você, com a sua solução, entre na vida dele, para deixá-la mais leve, mais simples, certo? Mais prazerosa. Então, por isso a abordagem é tão importante. Eu fiz um resumo aqui de algumas coisas, mas assim, tem coisas muito importantes que eu não toquei aqui, mas que a gente pode tocar futuramente. E tem muita coisa simples, arroz com feijão, que a gente acaba deixando de fazer e que a correria do dia a dia faz a gente nem perceber, como por exemplo, sorrir. Sorrir é fundamental. Sorrir é a primeira técnica que eu quero tocar para vocês agora aqui e falar um pouquinho sobre rapport. Né? A primeira técnica, não existe nada de maior impacto do que a gente sorrir para um cliente. Experimente sorrir para uma pessoa, dificilmente ela não vai sorrir de volta, porque a gente com o nosso rosto, com o nosso facial, a gente ativa uma coisa que se chama neurônio espelho do nosso cliente. Então, se ele não sorrir, pelo menos ele vai suavizar a expressão. Então, toda vez que você estiver diante de um cliente, sorria, para que você tranquilize e acalme a expressão facial que ele está naquele momento. Se você não conseguir tirar um sorriso dele, duvido que até o final você não consiga. Fale sorrindo, atenda sorrindo. E de extrema importância, tá, gente? A gente não pode esquecer outra coisa que é básico, tá? A gente precisa chamar as pessoas pelo nome. Em algum momento, durante a sua abordagem, e isso a gente precisa detalhar um pouquinho mais a fundo, a gente pode fazer uma live só sobre isso, a gente precisa perguntar o nome do cliente e se apresentar. 2 estranhos jamais vão fechar negócio. 2 estranhos não confiam um no outro.
E não existe a possibilidade de você ter sucesso numa troca que é uma relação ganha-ganha se não houver confiança. Se você não chamar a pessoa pelo nome, as chances são de que ele continue te olhando como um estranho. E aí eu não preciso nem te dizer o que vai acontecer. Você provavelmente vai perder a venda. E não é isso que você quer, certo? E aí eu quis dar essa entradinha aqui no rapport, que é outra coisa que a gente pode fazer uma live só para falar sobre isso, que é técnica de PNL, para quê? Pra gente desarmar os lagartos tomadores de decisão do nosso cliente. Mas, gente, assim, é um conteúdo bastante denso, tá? E talvez a gente teria que fazer uma aula só sobre isso. Mas eu queria dizer para vocês que tem uma técnica de rapport que eu ensino em todos os meus treinamentos e que eu acho que é assim, ó, é fundamental. Eu poderia trazer para aqui para vocês a técnica mais avançada de expressão corporal, enfim, para que vocês ganhem, porque rapport, na verdade, é uma técnica para ganhar confiança. Mas enfim, eu poderia trazer a técnica mais avançada para vocês ganharem a confiança do cliente, mas de nada adianta isso se vocês não estiverem praticando uma técnica que é extremamente simples e que eu vejo muito vendedor negligenciando por aí. É uma técnica de rapport chamada estado de prontidão. Quem aí conhece, levanta a mão. Então, quando a gente fala em rapport, a gente pode observar a expressão corporal, a gente pode pode usar a expressão facial, enfim, um monte de coisa para ganhar a confiança do nosso cliente. Mas de nada adianta isso se nós não usarmos a técnica do estado de prontidão, estar em estado de prontidão. E para a gente aplicar o estado de prontidão em todos os nossos atendimentos, existem 3 regras fundamentais. Eu quero que você que está aqui agora, que quer bater a meta esse mês, anote isso e pratique estado de prontidão com todos os seus clientes. Com todos os seus clientes a partir de agora. Isso vai te dar um ganho competitivo sem igual. Sem igual. Porque as pessoas, o maior erro dos vendedores é não praticar o estado de prontidão. O maior erro e o que mais eu vejo, o que mais acontece por aí nos atendimentos, certo? 3 regras básicas para você aplicar no estado, no rapport, né? No estado de prontidão. Número 1. O único lugar que existe é aqui. O único lugar, regra número 1 para o estado de prontidão. O único lugar que existe é aqui. O único momento que existe é o agora. E as únicas pessoas que existem somos nós. É isso que você precisa comunicar com a sua expressão corporal, com a sua maneira de olhar, com o seu sorriso, com o seu interesse genuíno pelo seu cliente. Estado de prontidão, técnica de rapport. Não existe outro lugar, apenas esse. O único lugar é esse. Não existe outro momento. O único momento é agora. Para que fechar depois? Para que comprar depois? Para que vender depois? Para que atender o cliente melhor quando ele voltar? É agora. Agora. E as únicas pessoas que existem somos nós. Esses são os 3 pilares para você entrar em estado de prontidão com o seu cliente. E isso precisa ser feito em todo o atendimento. Caso contrário, você entra em outros 2 estados que terminam com a tua venda, que é estado de sofrência, estado de sofrência e estado de antecipação. O que é estado de antecipação? O mais comum é você não estar 100% presente com o cliente. É você estar aqui agora comigo na live e com a tela do computador ligado, passando uma outra coisa, uma outra aula que você está atendendo. É você atender o cliente, tá conversando com o cliente, enquanto você deixou uma conversa pela metade com algum familiar, enfim, lá no WhatsApp, você tá lá esperando, pensando na resposta que ele ia te trazer, que era extremamente importante. Estado de antecipação é você estar atendendo o cliente
e já na tua cabeça fazendo a conta de quanto ainda falta para bater a meta. Isso é não estar presente. Muitos falam isso, que isso é praticar presença, tá? Quando a gente traz para o mundo das vendas, é técnica de rapport e o nome é estado de prontidão. Quando não estamos em estado de prontidão, quando não estamos 100% presente com o nosso cliente, quando não estamos em estado de antecipação, que é o outro estado, estamos em estado de sofrência. O que é estado de sofrência? É quando você não consegue parar de pensar naquela venda que você perdeu. É quando você não consegue parar de pensar naquela abordagem que não foi boa, naquela ligação que você fez para o cliente que você não teve um resultado positivo. É quando você fica remoendo o que passou e não consegue estar presente com aqui, com agora, com nós, com esse momento, com hoje, com o que existe hoje. É quando você fica sofrendo com o que você não pode mais mudar e não pratica estado de prontidão. Certo, gente? Então, regra básica para você ter sucesso na sua abordagem, na hora de abordar o seu cliente para sair com um diferencial competitivo extremamente diferente, para que o cliente te perceba, te veja, te coloque em outro patamar, é você seguir esses passos que eu coloquei aqui agora e principalmente praticar rapport. De maneira simples, só praticando estado de prontidão, estando 100% presente com aquele que decidiu te fazer uma visita, estando 100% presente com aquilo que está ali te pedindo para que você convença ele de que você é sim a melhor solução. É você estar 100% presente com aquele que tem uma dor, que tem uma necessidade, que muitas vezes já tentou sozinho e não conseguiu e que veio ali te pedir ajuda. Certo, gente? Beijo, gente, e até mais então.